Bom, hoje nós estamos recebendo a advogada Tauane Larissa, ela que é vice-presidente da Comissão de Energia da OAB Goiás, e vai conversar conosco sobre a qualidade da energia ofertada aqui no nosso estado e as constantes quedas de energia aqui nas últimas semanas. Uma coisa que virou problema na vida de muita gente. Ontem, a Equatorial, durante uma coletiva de imprensa, para prestar esclarecimentos, disse que o fator calor tem sobrecarregado a rede, ou seja, a culpa não é da Equatorial, é do calor. Além disso, a empresa que completa amanhã 9 meses, vou repetir para os senhores, 9 meses na concessão de distribuição de energia aqui em Goiás, reconheceu, como eu disse no início desse jornal, que não está preparada para o período de chuva. Doutora, a primeira pergunta que eu faço, primeiro, seja muito bem-vinda à bancada aqui do Manhã Bandeirantes. A primeira pergunta que eu faço é: como é que fica o consumidor em toda essa história? Bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Ótima pergunta. Como fica o consumidor? Hoje as interrupções têm falado por si só em relação à estrutura que nós temos aqui no estado. É importante a gente ressaltar, Fred, que ontem também na coletiva foi afirmado pela Equatorial que vem sendo feito investimentos. Sem sombra de dúvidas, hoje o nosso problema com a interrupção, ele diz respeito à ausência de investimento e à ausência de manutenção. E por outro lado, nós tivemos uma informação de quê? De investimento. Só que nós estamos vendo que o investimento não está sendo suficiente. A Equatorial herdou uma concessão, né, que antecedeu, que foi a Enel, que não fez o investimento necessário. Agora ela tem um prazo de 3 anos para fazer esse investimento. Então nós temos que ficar na expectativa aí dos 3 anos. Porém, eu sempre recomendo o consumidor: procure os seus direitos. O consumidor, ele precisa ir até a concessionária, precisa reclamar dos seus prejuízos, precisa ser ressarcido dos seus prejuízos, porque só assim a gente vai causar uma mudança de comportamento. Eu vejo como uma medida muito necessária da concessionária com a população é a transparência. Quando, como, planejamento, como que isso vai ser feito? A população merece essa resposta. Doutora, na sua avaliação, esse histórico da rede dificulta realmente esse serviço? Porque a Equatorial diz que está degradada demais por falta de investimento durante esses 20 anos. Nós teríamos, assim, realmente um desserviço em virtude disso, porque a gente sabe que, de fato, a Equatorial recebeu um grande pepino, mas espera aí, quem compra sabe o que está comprando, ainda mais quando se trata de uma empresa do porte financeiro da Equatorial, que é uma das que mais fatura no país, sabe o que está comprando. E a gente não tem esses investimentos que não foram feitos nem pela CELG, nem pela Enel. Ou seja, quando eu comprei a concessão, quando eu recebo essa concessão, eu sei o que eu estou comprando. Agora, realmente isso dificulta essa boa prestação de serviço para o consumidor? Com certeza. Herdar essa ausência de investimento ao longo de tantos anos num sistema que é extremamente dinâmico, a energia ela é dinâmica, é um prejuízo muito grande. Mas como você muito bem disse, sabe o que compra. Só que nós temos que observar que o prazo da Equatorial para fazer o investimento, para trazer um serviço satisfatório, são de 3 anos. Esse prazo é concedido a ela em virtude da compra, sabendo dos prejuízos que tinham no sistema. A Equatorial, juntamente com a Enel, tiveram esse prazo de 3 anos para poder investir. Então, eles têm ainda um prazo para cumprimento desse investimento. Mas temos 9 meses e nenhuma satisfação para a população do planejamento, como isso vai ser feito. Eu acredito que hoje, para acalentar o coração dos consumidores do estado de Goiás, é necessário essa transparência do que vai ser feito e qual é o espaço de tempo que isso vai ser feito. Agora, com relação ao consumidor que teve prejuízo, ontem à tarde eu tive com um empresário, dono de uma distribuidora, que perdeu 2 freezers. Os freezers foram queimados em virtude dessas quedas de energia, e aí há um desinteresse por parte do consumidor de procurar o seu direito, porque ele entende, já ouviu falar ou já passou por situações semelhantes, onde a burocracia, o tempo que leva, a chatice que é para tentar resolver esse problema é gigante, porque você chega na Equatorial, com toda a sinceridade, porque eu já vivenciei isso, você chega na Equatorial, o pessoal que te atende parece que está te fazendo favor. É muito maltratado o consumidor. E aí alguns acabam não buscando esse ressarcimento justamente por causa dessa dificuldade. Como que eu devo proceder? Eu tive, por exemplo, o prejuízo de um motor de um portão.
custa R$ 1.800. O que eu preciso fazer para reaver esse dinheiro que eu tive que dispor nessa situação? É muito importante que a população procure os direitos, procure realmente ser ressarcido do prejuízo, porque é um dado muito relevante para a concessionária do prejuízo que ela está causando ao consumidor. E tendo prejuízo, é necessário que o consumidor procure os seus direitos, procure a concessionária, procure o meio de comunicação eletrônico. Hoje está tudo facilitado no online. Procure o meio online de contato com a distribuidora para procurar esse ressarcimento. Precisa da nota fiscal do equipamento. O consumidor vai precisar também do laudo, se está queimado e é possível consertar. Então vai ali no seu técnico de confiança para falar que as interrupções foi o motivo do prejuízo. Apresenta a concessionária por meio eletrônico, por meio físico, para então dar início ao seu procedimento administrativo. Hoje tem várias formas de ser buscado o ressarcimento. Primeiro, eu aconselho o procedimento administrativo junto à concessionária. Não foi suficiente o PROCON Goiás, não foi o suficiente o judiciário. Hoje o juizado especial civil tem até o valor de 20 salários mínimos para atender o consumidor sem que ele esteja patrocinado por um advogado. O que eu sempre recomendo é que você tenha um advogado para ir atrás dessa burocracia. Por muitas das vezes, um advogado vai ser aí seu principal aliado para você conseguir esse ressarcimento. Agora me explica uma coisa, doutora. Nós temos aqui, inclusive, muitas pessoas que estão participando aqui. Eu estou até respondendo aqui a alguns ouvintes. E aí vamos fazer o seguinte, nós temos o Geraldo, ele está conosco, é nosso ouvinte, ele tem uma dúvida sobre eletrodomésticos queimados por essa queda de energia. Ô Geraldo, bom dia. Geraldo Bento, Jardim Novo Mundo. Bom dia, Fred Silveira, bom dia, ouvintes. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A minha mãe é uma idosa de quase 80 anos. Ela tem alguns eletrodomésticos que são antigos, né? Mas funcionava, né, até então. Uma televisão, um motor do portão e um micro-ondas. Mais antigo, mas tudo funcionava na casa da minha mãe. E ela não tem nota fiscal de extremais, é velha, coisa, mas funcionava, era de útil para minha mãe. E com essa chuvinha que houve no final de semana, houve picos de energia, falta de energia, aliás, umas 8 vezes, 7 vezes durante sábado e domingo. E esse aparelho queimou. Por ela não ter mais a nota fiscal, como é que a Equatorial vai ressarcir ela? Olha, eu acredito que a propriedade a gente se prova com nota fiscal. É muito importante a gente levar essa informação aos consumidores, porque como eu provo que realmente aquele equipamento é meu? Tá vendo, Geraldo? Então nós temos essa grande pergunta, como provar que realmente aquele equipamento é da minha propriedade, que realmente aquele equipamento me serve? Geraldo, o senhor com certeza tem a boa vontade, a sua mãe tem a boa fé de ver resolvido, mas nem todo mundo tem boa fé da mesma forma. E além disso, é um requisito objetivo de comprovação de propriedade de algo. Então a nota fiscal ela é essencial para que você consiga esse ressarcimento. Tá vendo? A nota fiscal é importante. Agora há pouco a doutora inclusive disse sobre ter esse laudo do técnico que prove que realmente essa queda de energia foi a causadora do problema. A gente vai fazer o seguinte, para você que está nos ouvindo, inclusive nós temos grandes participações dos nossos ouvintes, nós temos também o Júnior quer dar opinião sobre privatização. A gente acompanha agora. Júnior, bom dia. Bom dia, Fred, bom dia, ouvinte da Band. Aqui é o Júlio, na Vila Nova. Essa questão da Equatorial aí, Fred, porque é o seguinte, falou em privatizar, não é uma coisa boa. Eu acredito não. Porque esse pessoal promete, ainda mais se é jogo político, promete investir, eles querem gerar lucro. Portanto, investimento é muito pouco. Bom, é a opinião do nosso ouvinte, né? Eu acredito que a privatização, ela não é ruim. A privatização em determinados setores, ela é necessária para o desenvolvimento econômico. E nesse assunto especial da Equatorial, do setor elétrico como um todo, nós temos quem regula, que é a ANEEL.
que é a agência reguladora. E dentro desses requisitos de concessão, tem lá as metas de cumprimento. O que nós temos aqui no estado de Goiás é uma situação atípica, porque foi uma concessão que foi antecedida por alguém que não cumpriu a concessão na sua totalidade, não cumpriu com os investimentos na sua totalidade. Então a Equatorial assumiu aí um passivo muito grande para poder reformar, para poder fazer acontecer. O que não é desculpa para a gente ter a situação que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que, embora ainda tenha um prazo para a Equatorial cumprir o investimento que foi acordado, embora ela esteja investindo, nós consumidores, precisamos de transparência, de saber quando, como, onde e também saber como estão esses índices. Por isso que é extremamente necessário que nós, consumidores, possamos entrar no site da concessionária, fazer as reclamações, abrir protocolo, pedir ressarcimento por prejuízos. Isso é um dado extremamente importante. E claro, existem prejuízos que vão além do prejuízo material. Existem prejuízos que têm moral. Por exemplo, quem tem medicamentos, tem pessoas que dependem de aparelhos para manter vivo em casa. Então nós estamos indo muito além, nós estamos indo numa questão de sobrevivência. Esses assuntos, eles precisam ser discutidos, a sociedade precisa buscar reparação financeira, moral, para que a gente faça mudar o comportamento da concessionária. E acima de tudo, considerando que nós temos ainda 3 anos, ainda tem 2 anos e alguns meses pela frente para integralizar esse cumprimento, para a gente sentir aqui na ponta de verdade que houve esse investimento, é necessário que a gente, população, cobre transparência, como, quando, qual que é a data de previsão, quais são os índices, o que está acontecendo. É muito importante isso. Olha, nós temos tantas participações. O Wendel Dutra, inclusive, diz o seguinte: olha, Fred, bom dia. A minha TV estava funcionando quando eu fui deitar. Acordei, ela não funcionou mais. E aí houve uma queda de energia. Eu liguei na Equatorial, me passaram o passo a passo. Só arrumei uma autorização na Rua 68, na região do centro, e que fiz uma conta, tenho que deixar de ir ao trabalho, ao serviço, para levar e depois buscar e pagar o valor de R$180 pelo laudo. E o serviço da TV ficou em R$650. Prefere arrumar perto da minha casa porque tem esse transtorno, pois coloca tanta dificuldade, o Wendel Dutra diz. E aí tem outro ouvinte já pegando isso, que disse que precisou também, só que a burocracia é muito grande. Aí, doutora, uma pergunta pra gente até finalizar é justamente essa: o consumidor que realmente não conseguir resolver esse problema direto na Equatorial, ele tem um outro caminho junto à OAB que ele possa procurar que o direito dele seja respeitado? Eu recomendo que, não tendo resolução com a concessionária, procure o PROCON. Procure o PROCON. Procure um advogado para que você entre com a ação no juizado especial. O juizado especial, ele é destinado a ações de menor valor e de menor complexidade. Então procure o juizado, procure um advogado para você ser assistido, para que ele possa tomar a frente e fazer esse caminho aí, deixar menos burocrático.